Informações, a sessão do Congresso Nacional de ontem, inclusive, que a gente tratou na abertura do programa, foi marcada por derrotas em série do governo federal. Após a sessão, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, se reuniu com o presidente Lula e afirmou que o petista precisa melhorar a articulação política entre Planalto e Legislativo. Apesar das derrubadas, Jacques disse ter considerado a sessão de ontem como uma vitória, já que matérias orçamentárias de interesse do governo foram mantidas. Vou começar essa com Luiz Felipe Dávila, que tem acompanhado com lupa essa situação que envolve a articulação política do governo. Não é de agora que criticam justamente essa interface, essa interlocução entre executivo e poder legislativo, e já houve críticas, inclusive, públicas, né, para Alexandre Padilha, que chegou a ser chamado de incompetente pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e, salvo engano, 2 dias depois, Lula, em um evento, pegou o microfone e disse que ele era muito competente, inclusive passou mais atribuições para ele. Bem, será que o governo e o partido farão meia-culpa para promover mudanças nessa articulação política? Do que se trata? O governo sempre gosta de ter um bode expiatório para justificar os seus fracassos. Então, o ministro Padilha, da articulação política, ontem o alvo foi Randolfo Rodrigues, o líder do governo, que foi culpado por toda essa derrota. Mas o governo não percebeu 2 coisas fundamentais. A primeira é que o Congresso reagiu como uma casa do povo. E a maioria do povo tem, sim, uma atitude conservadora nos costumes e, portanto, o que é mesmo? Pena dura para criminoso, é contra qualquer violação à liberdade de expressão, como foi a manutenção do veto do ex-presidente Bolsonaro, que é contra mexer nas leis que tratam do aborto. Então, tudo aquilo que foi derrubado ontem é a sociedade em sintonia com o Congresso Nacional. E o governo não percebeu isso, que essa agenda moderninha que eles gostam, desse liberal nos costumes, não faz parte do que o brasileiro acredita. E o brasileiro elegeu essa bancada no Congresso Nacional, sua maioria conservadora, para justamente defender os valores que a sociedade preza. Então não adianta ficar culpando o líder do governo, culpando a articulação política do governo, porque a pauta é errada. O governo está apostando numa pauta que não tem ligação com a crença da maioria da sociedade. O governo precisa rever sua posição em relação a essas coisas e aceitar que a população é muito mais conservadora do que as ideias liberais de costume do governo petista. Agora, Mota, essa ineficiência da articulação política que muitos têm tratado agora tem mais a ver com as pessoas ou com as ideias? Candidato, são 40 ministérios. Não sei quantas estatais ocupadas todas por políticos. Déficit nas contas públicas. Aumento de impostos. Ataque à federação. Vem aí o tal conselho gestor do IBS que vai controlar todo o dinheiro desse país. Viagens ao exterior. Não bastasse tudo isso, ainda vem de brinde a imposição de uma pauta ideológica. Isso tudo faz parte de uma cestinha. É uma cestinha ideológica progressista. Lá dentro tem benefícios para criminosos, porque para o progressista o criminoso é um pobre coitado. Não adianta você falar de vítima, não adianta você falar de nada. Eles têm ideia fixa com isso. Lá dentro dessa cestinha tem também o aborto, a liberação das drogas, ataques à propriedade privada, porque para os progressistas, propriedade privada é um mal terrível, menos a propriedade deles. Isso aí, nela ninguém toca. Essa pauta ideológica tem um pequeno problema. O Dávila aí deu a martelada na cabeça do prego. E isso dói muito para essa turma progressista aceitar. O povo é conservador, meus amigos. É como eu disse, se você for numa comunidade do Rio de Janeiro, vá numa comunidade do Rio de Janeiro, encontre um casal. O marido trabalha como porteiro, a esposa trabalha como faxineira e eles lutam para criar os seus filhos no meio da pobreza, mas com dignidade, longe das drogas, longe do crime. Os valores
dessa população são valores conservadores. Eles querem segurança, eles querem estabilidade, eles querem uma educação, um ensino decente para os seus filhos, que permita aos seus filhos ter uma vida melhor do que a deles. Eles não querem maconha para os filhos, nem 20 gramas, nem 30 gramas, nem 50 gramas. Eles não querem os filhos crescendo no lugar frequentado por criminosos que estão em saidinha. Esse é o grande problema. Não há como um governo ser popular, não há como o governo conseguir articular nada se ele está numa colisão frontal contra os valores da maioria da população. Você, Beraldo, o que é preciso considerar em relação a essa informação divulgada por alguns veículos de comunicação, um questionamento de Jacques Wagner ao presidente da República, dizendo que é preciso uma articulação mais eficiente? Olha, na verdade, o projeto de democracia brasileira, definido na Constituição de 88, já se revela inadequado, enferrujado. O que a gente tem hoje na dinâmica dos poderes, e a gente fala isso aqui direto ou indiretamente todos os dias, isso já não funciona. Hoje, o Congresso assumiu o papel de executivo, a partir do momento em que executa ele próprio boa parte do orçamento disponível para investimentos no Brasil. A gente tem o executivo se transformando num grande gestor burocrata, e aí este governo especialmente investe na burocracia com os seus 48 ministérios, sei lá quantos ministérios temos hoje, e esses ministérios que antigamente eram utilizados como uma moeda de troca, ou seja, entregava-se 1, 2 ou mais ministérios para um determinado partido, e o partido aceitava entregar a base, entregar os deputados e senadores para a base de apoio ao governo. E, a partir dali, aprovavam o que o governo assim desejasse. Só que hoje, como o Estado brasileiro está muito empobrecido, quando você entrega um desses 48 ministérios para um partido, esse ministério não tem dinheiro, ele é uma casca oca, porque fora o Estado, você vê que muita gente até recusa um cargo de ministro, coisa que antigamente era uma honra absoluta. Ser chamado por um presidente da República para ser ministro era uma convocação para a qual não se dizia não. Hoje, fica aí a cargo de pessoas, muitas vezes, do segundo, terceiro escalão de um partido, porque o pessoal de cima tem mais o que fazer, não está interessado em só fazer figuração. E aí, quando você olha para o Congresso é absolutamente autônomo. Ele tem as emendas independente de qualquer coisa, ele tem as suas tratativas com o judiciário, que é algo que preocupa muito dos parlamentares, de forma independente, e aí fazem o executivo de gato e sapato. E o executivo fica na pose, no discurso, rodando o mundo, dizendo que está salvando a Amazônia, dizendo que está colocando o Brasil numa rota de desenvolvimento, que o Brasil voltou e agora é muito importante no contexto internacional. Isso é mentira. Isso é mentira. Absolutamente tudo que se fala é mentira. E aí a gente vê isso claramente estampado em dias como o de ontem, em que fica claro que o governo está de quatro e o Congresso vivendo a sua vida de forma autônoma e independente. E o que sobra para o Brasil? Só a ineficiência, só a máquina inchada, só a falta de perspectiva de futuro. Pois é, eu vou trazer inclusive uma informação complementar, mas ainda nesse tema, porque o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, ele defendeu uma reforma ministerial e uma mudança geral no PT para o enfrentamento da oposição nas ruas e nas redes sociais. Segundo ele, é preciso evitar a acomodação e a sensação de que está tudo bem, pois se estivesse tudo bem, Lula estaria com 80% de aceitação. Guimarães disse ainda ser necessário repensar a estratégia de comunicação, pois o país está dividido. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, sincericídio do líder do governo na Câmara Federal defendendo reforma ministerial e mudança geral
no Partido dos Trabalhadores. Mas, Mota, a atual administração não está presa num modelo do início dos anos 2000 que lá naquela época deu certo em alguns momentos. Agora, naufragou, né? Eu acho que eles estão presos na década de 80, Caniato, antes da queda do Muro de Berlim. Eu acho que muitos deles ainda nem foram informados que a União Soviética não existe mais. Olha, se o líder do governo na Câmara está defendendo mudanças na gestão, quem sou eu para dizer o contrário? Aí eu fui ler a matéria com mais cuidado e eu vi lá uma declaração de que o líder acha que o governo entregou muitas coisas, mas está errando na comunicação. E aí me ocorreu o seguinte pensamento, Caniato. O governo conta com o apoio ou a complacência da maioria da mídia. Nós aqui somos uma exceção, mas a maioria da mídia parece que virou quase uma imprensa oficial. Alguns jornalistas parece que fizeram concurso público para porta-voz do governo. Não há ato do governo, por mais absurdo que seja, que não encontre apoio e defesa nesse ecossistema da mídia chapa branca. E mesmo assim, o líder do governo acha que a comunicação vai mal. Agora eu pergunto a vocês, imaginem então o que aconteceria se a mídia toda cumprisse com o seu papel de criticar e apontar os erros. Imaginem só o que aconteceria. Bom exercício esse. Você, Dávila, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre essas falas de José Guimarães, pedindo uma reforma ministerial e dizendo que é preciso melhorar a comunicação. O governo precisaria mudar sua estratégia de comunicação. Não, o governo precisa mudar de ideologia, não é de estratégia de comunicação, porque insistir na comunicação, se ele gastasse o triplo, não ia mudar o resultado, porque ele toca em dois assuntos que a sociedade rechaçou. O primeiro é, como dissemos aqui, as pautas de costumes, está na contramão do que a população brasileira acredita e, como disse o Mota, é uma população conservadora nos costumes. E a segunda é desfazer decisões que o Congresso já tomou lá atrás. O governo começou o mandato querendo melar o marco do saneamento básico, uma reforma fundamental que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Aí teve que recuar. Aí tentou desfazer a privatização da Eletrobras, outra medida que o Congresso Nacional havia aprovado. Aí tentou ressuscitar o imposto sindical. Então o governo insiste numa pauta que vai contra aquilo que o Congresso já havia referendado e insiste numa pauta ideológica de costumes que vai contra o que a população acredita. Por isso, esse acúmulo de derrotas uma atrás da outra. Porque o Congresso não vai se dobrar aos desejos ideológicos do governo. O Congresso vai se dobrar, sim, ao que a população pensa, porque todo mundo está ali, como já disse o Beraldo, atrás de voto. E ninguém vai contra o eleitor nesse sentido, pagar um preço gigantesco para agradar o governo. Então, o governo precisa mudar de ideologia, de ideias e precisa mostrar propostas, porque até hoje nós temos um governo à deriva. Beraldo, chamou a atenção também que José Guimarães disse que é preciso evitar a acomodação e a sensação de que está tudo bem nesse momento, que se estivesse, o atual presidente estaria com 80% de aceitação, de aprovação, e a gente tem observado números bem inferiores, né, Beraldo? Não, meu Caniato, não há um aspecto que leve a alguém que tem algum mínimo contato com a vida real a se enganar sobre a situação. Quer dizer, ninguém está dizendo que está tudo bem, ninguém está se enganando, todo mundo sabe que está mal. A menos que na vida do universo paralelo que se vive dentro do palácio, tenham, de fato, conseguido mentir, maquiar, esconder a realidade do presidente da República. Agora, se você vê para onde estamos indo e, sobretudo, compara isso com o resto do mundo, compara isso com o ponto de partida desse governo, tem que se concluir que está tudo muito errado. E não é um problema de comunicação, é um problema de fato. Me fala um aspecto positivo. Quer dizer, ontem se aprovou aumento de imposto que atinge diretamente as pessoas mais pobres, a ponto do ministro da Fazenda chamar as compras
pelo correio, através de sites no exterior, de contrabando, colocando as pessoas que usam essas compras como receptoras de contrabando, como criminosos. Quer dizer, o governo está criminalizando, sobretudo, as pessoas mais pobres. Isso é inaceitável, isso é um absurdo. Não há nada mais desconectado com a realidade. Não é um problema de comunicação, como quer fazer crer o líder do governo, não. É um problema de fato concreto. E a partir deste tipo de conduta, nós não teremos nenhuma salvação para a aprovação do governo. O governo continuará caminhando a passos largos para uma alta da sua rejeição, porque as pessoas estão na expectativa de, no mínimo, viverem num país mais seguro, de, no mínimo, viverem com dignidade, de, no mínimo, perceberem que o dinheiro público está sendo tratado com respeito, de, no mínimo, perceberem daquelas pessoas que estão no poder a dedicação, a vontade, o compromisso em construir um futuro melhor para essas pessoas e para os seus filhos. E nada disso está presente. Então, realmente, não é um problema de comunicação, não é um problema de se distribuir mais ministérios, porque, como já disse aqui, esses ministérios são cascas ocas que não fazem absolutamente mais nenhuma diferença na vida das pessoas. Beraldo deu spoiler, a aprovação por parte da Câmara Federal no dia de ontem em relação à taxação de produtos até $50. Falaremos disso ainda nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, Mota, quais são as chances do atual governo de reconhecer erros na sua agenda histórica, aqueles temas que são defendidos há décadas, e promover mudanças ainda nessa gestão e, sei lá, de alguma maneira corrigir rota? Alguma chance disso acontecer? Essa é a previsão mais fácil que já me pediram para fazer, Caniato. É chance zero, absolutamente zero, porque eles voltaram ao poder. Isso é bom sempre a gente lembrar. Eles voltaram ao poder anunciando o que iam fazer. Ninguém pode dizer que foi enganado. Eu estou vendo, a gente viu nos últimos meses, né, algumas figuras importantes do mundo dos negócios, da intelectualidade, líderes empresariais, financistas, gestores de alguns dos maiores fundos do Brasil, dizendo: me decepcionei, não era isso que eu esperava, não foi esse o projeto que eu apoiei. Ora, eu vou te dizer um negócio, é muita falta de percepção sobre o que está acontecendo. Pelo menos façam um favor, vocês que são arrependidos, passem a assistir o Pingos nos Is. Evitem futuros arrependimentos, porque a gente aqui tenta explicar em linguagem coloquial para ficar bem fácil para todo mundo entender quais são as intenções das pessoas. Eles anunciaram que ia ser um Estado inchado. Eles anunciaram que tinham que cobrar mais impostos. Eles falaram várias vezes: o bandido é um pobre coitado. Qual é o problema de assaltar para pegar um celular e depois tomar uma cerveja? Eles disseram isso. Então, ninguém pode se sentir enganado ou fraudado. E também ninguém pode ter esperança de que eles vão fazer um meia-culpa e mudar de ideia, Caniato, porque essas são as únicas ideias que eles têm. Se eles abandonarem essas ideias, eles vão ficar com um olhar assim espantado e não vão saber nem em que país eles estão.